Vou te fazer uma pergunta: você quer ter uma vida livre? Parece simples, mas ela separa quem só sobrevive de quem realmente prospera. Você quer dinheiro na sua vida, ou você quer a sensação de segurança que você acha que o dinheiro daria? Porque são coisas diferentes. E enquanto você confundir as duas, você vai correr atrás de números, mas vai continuar com o coração em modo de alerta, como se sempre estivesse faltando alguma coisa. Prosperidade financeira começa no cérebro, no seu sistema emocional, na forma como você foi condicionada a enxergar o mundo e no tipo de ambiente que você sustenta ao seu redor. Tem gente que chama isso de sorte. Eu chamo de padrão interno, e padrão interno dá para reprogramar. Se você já entendeu essa primeira chave, faz uma coisa rápida agora. Se inscreve no canal e curte esse vídeo, porque aqui a gente não vai ficar repetindo frase bonita nem promessa vazia. Eu vou te entregar explicação direta, prática, com base em psicologia, neurociência e experiência clínica, do tipo que muda sua cabeça e muda suas escolhas. E quanto mais você interage, mais esse conteúdo chega em pessoas que estão na mesma batalha silenciosa. E eu não vim te vender fantasia. Eu não vou dizer que você vai plantar uma árvore hoje e acordar milionária amanhã. Isso seria desonesto da minha parte e seria confortável demais da sua, porque te daria uma desculpa perfeita para não encarar o que realmente te trava. O que eu vim te mostrar é que existe uma ligação profunda entre o ambiente que você cria na sua vida e a sua capacidade de construir prosperidade de verdade. E quando eu falo ambiente, eu não falo só de parede pintada e móvel bonito. Eu falo do clima emocional dentro da sua casa, do nível de tensão no seu corpo, do jeito como você se trata por dentro, do tipo de pensamento que se repete sem você perceber. O seu cérebro não funciona só com lógica. Ele funciona com símbolos, com associações, com memórias emocionais. O sistema límbico, que é a parte do cérebro ligada à sobrevivência e emoção, não pergunta se uma coisa é racional. Ele pergunta: isso é seguro ou é ameaça? E se você foi criado ouvindo que dinheiro é perigoso, que prosperidade é pecado, que quem tem muito paga caro, o seu cérebro pode registrar crescimento como risco. Aí acontece o que muita gente chama de azar. Você se sabota, perde oportunidades, se apavora quando precisa decidir, gasta por impulso para aliviar a ansiedade, ou trava e depois se culpa. Deixa eu te contar uma história que parece uma história de dinheiro, mas é uma história de mente. Eu atendi uma paciente, vou chamar de Mariana. 52 anos, funcionária pública, divorciada, 2 filhos adultos. Ela ganhava bem. Não era falta de renda. Mas ela vivia numa angústia crônica, como se a qualquer momento tudo fosse desmoronar. Contava centavos, tinha medo de perder o emprego, medo de adoecer, medo de fazer qualquer investimento, medo de respirar. Era como se o corpo dela não acreditasse no próprio salário. Investigando a história, veio a raiz. A mãe criou a família numa pobreza extrema. Houve fome na infância. Houve frase repetida como sentença: dinheiro é sujo, rico é ladrão, quem tem dinheiro não vai pro céu. E sabe o que isso vira dentro da cabeça de uma criança? Programação. Mariana cresceu com uma crença silenciosa de que prosperar era trair a mãe, era abandonar a identidade dela, era convidar desgraça. Então eu te pergunto, como uma pessoa que associa dinheiro à culpa vai construir riqueza com paz? Não constrói. Ela até pode ganhar, mas não sustenta. Ela dá um jeito de perder, de se punir, de se apertar, de viver em alerta. Porque o cérebro dela não está buscando prosperidade, está buscando segurança emocional. E, para ela, segurança emocional era não ter demais. E é aqui que entra a parte que muita gente acha bobagem, mas que é extremamente estratégica: símbolos e rituais de intenção. Não como magia, e sim como ferramenta psicológica. Quando você faz um gesto intencional, você cria um marco. Você treina a atenção. Você muda o que o seu cérebro percebe. Psicologia ambiental mostra que o espaço influencia o humor influencia a decisão, e decisão repetida vira resultado. Se você vive num ambiente abandonado, caótico, escuro, sem cuidado, você manda para o seu cérebro uma mensagem diária de desvalor, de desorganização, de tanto faz. Agora, se você cria um ambiente mais vivo, mais limpo, mais claro, você reduz carga mental, diminui estresse, melhora foco e aumenta a sensação de competência. Isso não é enfeite. Isso é cérebro. Com Mariana, o trabalho principal foi terapêutico: desmontar crenças, ressignificar a história, construir permissão interna para prosperar sem culpa. Só que eu pedi uma ação simbólica junto, porque o cérebro aprende muito pela repetição visível. Pedi que ela plantasse uma árvore na entrada de casa, não esperando milagre, mas como um lembrete diário: eu cultivo o que eu quero ver crescer. Ela escolheu uma jabuticabeira,
porque jabuticaba era memória boa de infância. Todo dia ela olhava, regava, cuidava e lembrava da intenção: construir abundância com tranquilidade. E o que aconteceu não foi a árvore trazendo dinheiro. O que aconteceu foi Mariana mudando. Ela passou a tomar decisões com menos medo, organizou reserva, buscou orientação, aceitou oportunidades que antes ela recusaria por pânico. Em menos de um ano, melhorou finanças e, principalmente, parou de viver com o coração em guerra com o próprio dinheiro. A árvore foi o símbolo. O trabalho foi dela. E isso é o ponto que eu quero que você entenda já na primeira parte. Se você quer prosperidade, você precisa alinhar mente, emoção e ambiente. Se você só faz força por fora, mas por dentro você se sente indigna, ameaçada ou culpada, você vai se sabotar. E se você cria pequenos rituais que te lembram diariamente da intenção certa, você facilita a reprogramação do seu cérebro. Não é milagre. É treino emocional. É consistência. É mudança de padrão. Agora me diz uma coisa, com honestidade: qual frase sobre dinheiro você ouviu na infância que até hoje parece morar dentro de você? Escreve nos comentários a frase exata, do jeito que você lembra, porque muitas vezes o bloqueio começa ali, numa sentença repetida dentro de casa. Então vamos continuar, porque agora eu vou te mostrar onde muita gente erra feio. Elas fazem um ritual, fazem a simpatia, plantam a árvore, compram a planta, acendem a vela, colocam um cristal, e continuam vivendo com a mesma mente, o mesmo hábito, o mesmo descontrole emocional. Aí, quando nada muda, dizem que não funciona. Não é que não funciona. É que você quer colher prosperidade com a mesma energia de escassez. E escassez não é falta de dinheiro. Escassez é um estado interno. É um modo de operar. Eu vou te explicar de um jeito simples. O seu cérebro é um detector de ameaça. Se ele aprendeu que dinheiro traz dor, ele vai te impedir de avançar. E ele não precisa fazer isso de forma óbvia, não. Ele faz isso com procrastinação, com esquecimento, com impulsividade, com ansiedade, com pequenas decisões que parecem inocentes, mas somadas ao longo de meses viram um rombo. O cérebro sabotador não chega dizendo: vou acabar com a sua vida. Ele chega dizendo: compra isso para você se sentir melhor, depois você pensa nisso, agora não dá, é perigoso investir, melhor não arriscar, você não merece tanto, se der certo vão te invejar. Ele te protege do crescimento porque, lá no fundo, crescimento virou ameaça. E é por isso que plantar uma árvore na entrada da casa pode ser poderoso, desde que você entenda o mecanismo. A árvore é um símbolo de construção lenta. Você planta, cuida, espera, ajusta e aprende a não entrar em desespero quando ela não dá fruto no dia seguinte. E isso é exatamente o que você precisa aprender com dinheiro. Quem vive em escassez quer resultado imediato. Quem vive em abundância entende processo. O ritual não é para atrair dinheiro do universo. O ritual é para treinar o seu cérebro a sustentar um novo padrão. Agora, deixa eu te dar um exemplo prático, porque eu sei que você quer clareza. Imagina duas pessoas com o mesmo salário. A primeira entra em casa e encontra bagunça, coisa quebrada, conta aberta em cima da mesa, roupa acumulada, luz ruim, ambiente pesado. O corpo dela interpreta isso como desorganização e ameaça. A ansiedade sobe. E aí, sem perceber, ela tenta aliviar a ansiedade com consumo, com comida, com compras, com pequenos gastos para compensar. A segunda pessoa entra em casa e encontra um ambiente limpo, um canto respirável, uma planta viva, uma entrada clara. O corpo dela interpreta como controle saudável. A ansiedade baixa. E quando a ansiedade baixa, você decide melhor. Você pensa antes de gastar. Você tem paciência para planejar. Você sustenta a disciplina. Não é a planta que faz milagre. É o estado interno que ela ajuda a manter. E por isso eu bato tanto na tecla. Ambiente não é decoração. Ambiente é mensagem para o cérebro. Todo dia você está ensinando algo para si mesma. Todo dia você está reforçando uma crença. Se você vive no improviso, no caos e na culpa, o seu cérebro aprende: minha vida é instável. Se você vive no cuidado, na ordem possível, no mínimo viável, o seu cérebro aprende: eu sou capaz de sustentar. E aqui eu quero trazer outra história, porque eu vi isso acontecer muitas vezes no consultório. Uma paciente, vou chamar de Vera, 59 anos, empresária, sócia de uma loja de roupas. Ela trabalhava 14 horas por dia e vivia no vermelho. Culpava a economia, a concorrência, a vida. Quando eu perguntei como era a loja, ela descreveu um lugar escuro, apertado, cheio de coisa acumulada, sem ventilação, sem vida. E eu falei algo que ela não queria ouvir:
Você quer que cliente sinta prazer em comprar num lugar que parece um depósito de exaustão? Você quer que o dinheiro flua num ambiente que grita peso? Ela ficou brava. Normal. Porque quando a gente aponta o óbvio, a pessoa sente que está sendo exposta. Mas depois ela fez mudanças simples, reorganizou o espaço, clareou as paredes, abriu janelas, colocou plantas na entrada, melhorou a iluminação, tirou acúmulo. E o que aconteceu não foi magia. As pessoas passaram a entrar mais, ficar mais tempo, comprar mais. O ambiente mudou o humor de quem entrava. O humor mudou o comportamento. O comportamento mudou o resultado. Isso é psicologia, não superstição. E eu quero que você olhe agora para a entrada da sua casa ou do seu trabalho com honestidade. Você chega e sente leveza ou sente peso? Tem luz ou tem abandono? Tem vida ou tem estagnação? Porque a entrada é simbólica. É por onde entram pessoas, oportunidades, movimento. E simbolicamente, quando você bloqueia a entrada com bagunça, com coisa quebrada, com sujeira, você está treinando seu cérebro a operar no bloqueio. Você está reforçando a narrativa de que está tudo travado. Agora, quando você cuida da entrada, nem que seja com o básico, você manda outra mensagem: eu estou pronta para receber. E isso muda a postura, muda foco, muda a decisão. Agora, uma coisa muito importante: cuidado não é controle. Tem gente que começa a plantar a árvore e vira fiscal da natureza. Fica obcecada, desesperada se cresce devagar, frustrada se não dá fruto rápido. Isso é escassez disfarçada. Isso é ansiedade querendo resultado imediato. E é exatamente esse padrão que faz você destruir dinheiro. Você não suporta esperar, você não suporta processo, você quer resolver a dor agora. Prosperidade exige paciência e constância. Exige fazer o certo mesmo quando não dá dopamina imediata. Se você mora em apartamento e não tem onde plantar árvore, não tem desculpa. Pode ser um vaso grande, pode ser um tempero, pode ser uma planta resistente, pode ser um canteiro comunitário. O ponto é o gesto repetido, cuidar de algo vivo todos os dias para treinar sua mente na constância. Porque quem não sustenta constância na vida real, também não sustenta constância financeira. Você pode até ganhar um dinheiro a mais, mas não sustenta. Você perde, você gasta, você se sabota. E eu vou te pedir uma coisa agora, que é simples e poderosa. Muita gente que assiste meus vídeos não está inscrita. Então confere se você está inscrita mesmo, ativa as notificações e deixa o like, porque assim você não perde quando eu soltar o próximo vídeo, e esse conteúdo chega em mais pessoas que estão presas nesse ciclo de ansiedade e sabotagem. E se isso que eu estou falando está batendo em você, compartilha com alguém que vive dizendo dinheiro não para na minha mão, porque às vezes o problema não é falta de esforço. É falta de alinhamento interno. Agora eu vou entrar no ponto que quase ninguém quer olhar porque mexe com identidade, com vergonha e com culpa. Muita gente não tem um problema com dinheiro. Tem um problema com o que o dinheiro representa. Poder, liberdade, valorização, medo de julgamento, medo de perder amor, medo de parecer egoísta, medo de ser invejada, medo de repetir a história da família. E enquanto você não entender o significado emocional que dinheiro tem para você, você vai continuar trocando de emprego, fazendo curso, correndo atrás, trabalhando mais e repetindo o mesmo padrão de sempre. Tem uma frase que eu uso muito no consultório: você não se sabota porque é fraca. Você se sabota porque, em algum nível, a sua mente acredita que isso é proteção. Se crescer for perigoso, o seu cérebro vai manter você pequena. Se brilhar significar ser atacada, você vai apagar sua luz sem perceber. Se prosperar significar virar alguém ruim, você vai dar um jeito de quebrar antes de chegar lá. E tudo isso acontece sem você escolher conscientemente. Acontece no automático. É aqui que eu quero que você entenda a diferença entre duas coisas: controle e consciência. Controle é rigidez, é medo, é necessidade de garantir que nada saia do lugar. Consciência é lucidez. É presença. É saber por que você está fazendo o que está fazendo. Tem gente que tenta controlar dinheiro porque vive em pânico. E o pânico faz a pessoa tomar decisões ruins, ou trava e não investe, ou se desespera e faz aposta, ou gasta no impulso para aliviar tensão, ou vive em privação extrema e depois explode num consumo descontrolado. Isso é o ciclo clássico. Aperta, aguenta, explode, culpa, aperta de novo. E nesse ciclo, a prosperidade não se sustenta. Eu atendi uma paciente, vou chamar de Lúcia. 48 anos, professora, casada, 3 filhos. Ela vivia reclamando que o salário não dava, que o marido não ajudava, que estava sempre no aperto. Só que quando a gente foi olhar com calma, não era só o salário. Era o comportamento.
Ela gastava no automático. Comprava roupa, sapato, maquiagem, pequenas coisas que somadas viravam um buraco. E quando eu perguntei por que ela comprava, ela respondeu aquela frase que é uma armadilha: porque eu mereço. Só que merecimento não é desculpa para se destruir. E aí eu fui direta com ela: Lúcia, você não está se cuidando. Você está se entorpecendo. Você está usando compra como anestesia. Enquanto você não olhar para o vazio que você está tentando preencher, você vai continuar sem dinheiro e sem paz. No começo, ela ficou ofendida. Normal. Porque ninguém gosta de se ver. Mas a verdade apareceu. Ela se sentia invisível. Desvalorizada. Sem brilho. E o consumo era um jeito rápido de sentir eu existo. Só que esse alívio dura pouco, depois vem a culpa, depois vem a ansiedade, depois vem a compra de novo. E assim você vira refém. O que eu pedi para Lúcia fazer não foi parar de comprar como quem prende um animal. Eu pedi consciência. Antes de gastar, ela tinha que se perguntar: eu preciso disso ou eu estou tentando aliviar uma emoção? Eu quero isso ou eu quero me sentir vista? No começo doeu, porque ela teve que encarar o vazio sem anestesia. Mas com o tempo ela ganhou autocontrole, começou a poupar, começou a investir, começou a sentir força interna. E quando ela finalmente plantou uma árvore, uma mangueira, aquela árvore virou um símbolo do que ela tinha conquistado por dentro: disciplina emocional, presença, responsabilidade. Não foi a árvore que fez a Lúcia mudar, mas a árvore marcou o começo de um pacto interno. E é por isso que eu insisto: plantar uma árvore sem trabalho interno vira superstição. Plantar uma árvore como parte de uma mudança real vira ferramenta psicológica. Porque toda vez que você rega, você reforça uma ideia: eu cuido do que é meu. Eu faço o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está vendo. Eu sustento o processo. E isso é a base da prosperidade, porque dinheiro não gosta de desespero. Dinheiro exige constância. Agora eu quero que você pare um segundo e responda com honestidade: o que você faz quando está ansiosa? Você compra. Você come. Você se distrai. Você foge. Porque muita gente está quebrada não por falta de renda, mas por falta de regulação emocional. A pessoa ganha e gasta para aliviar emoções que ela não sabe sentir. E isso mantém um ciclo de pobreza emocional e financeira. E aqui eu preciso dizer uma verdade dura com carinho: você não é culpada por ter sido criada com crenças ruins. Você não é culpada. Agora a gente vai entrar num território que muda tudo, porque aqui você para de tratar dinheiro como inimigo ou como salvador e começa a tratar dinheiro como ferramenta. E ferramenta não resolve ferida. Ferramenta amplia o que já existe. Se você está em paz, dinheiro amplia a paz. Se você está em caos, dinheiro amplia caos. Por isso tem gente que ganha muito e continua desesperada. E tem gente que ganha pouco, mas vive com dignidade e tranquilidade. A diferença não é só o valor. É o estado interno. É a relação. Prosperidade real tem 5 pilares invisíveis, e eu vou falar deles sem enrolação, do jeito que você consegue aplicar na vida. O primeiro pilar é merecimento. Não o merecimento arrogante, mas a permissão interna de receber sem culpa. Muita gente se sente errada por querer mais. Cresceu ouvindo que desejar conforto é egoísmo, que prosperidade é pecado, que dinheiro muda as pessoas. E aí a pessoa até ganha mais, mas não sustenta, porque o cérebro dá um jeito de punir. Compra demais, ajuda todo mundo até se quebrar, perde oportunidade, entra em dívida, escolhe parceiro errado, inventa problema. Porque ter mais ativa a culpa. E culpa é um buraco sem fundo. Eu lembro de uma paciente, vou chamar de Helena, 55 anos, viúva, aposentada. Ela recebeu uma herança e não conseguia nem olhar a conta. O dinheiro estava lá, mas o corpo dela tremia, ela chorava, ela travava. Quando a gente foi fundo, apareceu a crença: eu não mereço. Eu sou inútil. Eu não fiz por merecer. Percebe? Não era finança. Era a identidade. E enquanto você não cura a identidade, você não sustenta a abundância. Helena só começou a respirar quando ela entendeu que merecimento não é prêmio, é reconhecimento de valor. Ela não precisava sofrer para pagar pelo dinheiro. Ela precisava aprender a administrar com dignidade. O segundo pilar é gratidão. E eu sei que essa palavra foi maltratada por muita gente rasa, mas gratidão aqui não é fingir que está tudo bem. Gratidão é treinar seu cérebro para enxergar recurso. Quem só reclama, quem só compara, quem só inveja, vive com foco grudado na falta. E o cérebro encontra aquilo que ele procura. Se você procura falta, você encontra falta.
Se você procura oportunidade, você encontra oportunidade. Gratidão é uma prática de direção de foco. E foco muda decisão. Decisão muda resultado. O terceiro pilar é generosidade, mas com maturidade. Prosperidade não é acumular por medo. É permitir circulação. Só que generosidade madura não é se sacrificar, não é se quebrar, não é dar para ser amada. Generosidade madura é dar com consciência, dentro do que você pode, sem ressentimento, sem se abandonar. Tem gente que ajuda todo mundo para evitar culpa e depois fica ressentida e quebrada. Isso não é generosidade. Isso é carência disfarçada. A prosperidade não se sustenta quando você se anula. O quarto pilar é consciência financeira. E aqui eu vou ser bem direta. Se você não sabe quanto entra e quanto sai, você não está no controle, você está no delírio. E não é um delírio engraçado, é um delírio que vira ansiedade. Consciência financeira não é obsessão. É presença. É olhar para a realidade com coragem. Porque a realidade, por mais dura que seja, sempre é melhor do que a fantasia da catástrofe. Quando você olha, você calcula. Quando você calcula, você planeja. Quando você planeja, você acalma o sistema nervoso. E quando você acalma o sistema nervoso, você para de se destruir em impulsos. E o quinto pilar é confiança. Não confiança ingênua, do tipo o universo vai pagar meus boletos. Confiança madura, que é, eu faço minha parte, eu ajusto rota, eu sustento hábitos, e eu não entro em desespero a cada oscilação. Porque prosperidade é construção. E construção tem fase lenta. Tem fase de plantar, fase de enraizar, fase de crescer. Quem desiste no enraizamento nunca vê fruto. É por isso que a árvore, de novo, vira um símbolo perfeito. Porque a árvore ensina 3 coisas que o dinheiro exige: tempo, constância e cuidado. Você não puxa uma árvore para ela crescer mais rápido. Você não grita com a terra. Você cuida, rega, observa e ajusta. E esse é o treino mental que muita gente precisa. Tem pessoas que querem prosperar, mas querem prosperar no ritmo do desespero. E desespero sempre cobra juros. Juros emocional e juros financeiro. Agora eu vou te dar um passo a passo prático, sem misticismo, mas com intenção. Primeiro, escolha a planta ou árvore com base na sua realidade. Se tem quintal, uma frutífera é excelente porque simboliza fartura e também te conecta com a ideia de colher o que cultiva. Se você mora em apartamento, pode ser um vaso grande, pode ser uma planta de fácil cuidado, pode ser um tempero. O objetivo não é a espécie perfeita. O objetivo é você ter um símbolo vivo que te puxe para a constância. Segundo, antes de plantar, limpa a entrada. E limpa de verdade. Tira coisa quebrada. Tira acúmulo. Abre espaço. Porque você não está só limpando o chão. Você está dizendo para si mesma: eu parei de viver no improviso. Eu estou pronta para receber e sustentar. Seu cérebro entende isso. Terceiro, no momento do plantio, faz uma declaração simples. Não precisa ser nada teatral. Pode ser algo como: eu escolho construir prosperidade com paz. Eu escolho ter disciplina e clareza. Eu escolho parar de me sabotar. E pronto. O poder está na repetição diária, não na frase bonita. Quarto, cria um micro-ritual diário de 1 minuto. 1 minuto. Você olha para a planta, rega quando precisar e se pergunta: qual decisão financeira eu posso tomar hoje com mais consciência? Pode ser simples: não comprar por impulso. Anotar gastos. Guardar um valor pequeno. Cobrar um serviço com mais firmeza. Negociar uma conta. É micro, mas é diário. E microdiário vira transformação. Quinto, paciência e compromisso por 3 meses. 3 meses. Porque esse é o tempo mínimo para o cérebro começar a consolidar novo padrão. E aqui eu quero te desafiar: se você falhar um dia, não transforma isso em desculpa para desistir. Você retoma no dia seguinte. Prosperidade não é perfeição. É consistência. Agora, eu quero te pedir uma coisa. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários qual desses 5 pilares é o seu maior desafio hoje. Merecimento, gratidão, generosidade madura, consciência financeira ou confiança. Escreve só a palavra. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, porque tem gente que está presa num ciclo de ansiedade e culpa e nem sabe. Eu vou fechar esse vídeo do jeito que ele precisa ser fechado, com um convite claro, um limite claro e uma escolha clara. Porque prosperidade não é teoria bonita, é prática repetida.
E prática repetida exige decisão. Primeiro, o limite claro. Nenhuma árvore no mundo vai salvar você se você continuar repetindo o mesmo padrão mental e emocional. Nenhuma planta, nenhum ritual, nenhuma oração, nenhuma visualização substitui disciplina, clareza e responsabilidade. Se você plantar esperando que a árvore faça o trabalho por você, você vai se frustrar. E frustração vira mais uma prova interna de que nada funciona comigo. E eu não quero que você alimente essa mentira. Agora, a escolha é clara. Você pode continuar vivendo no automático, justificando, adiando, gastando para anestesiar, controlando por medo, reclamando por hábito, e daqui a um ano estar no mesmo lugar, com a mesma angústia. Ou você pode escolher um caminho mais adulto, olhar para dentro, identificar as crenças, ajustar hábitos, cuidar do seu ambiente e sustentar o processo. E eu vou te dizer, não é fácil. Mas é muito possível. Porque o cérebro muda. O cérebro aprende. A sua vida não está condenada a repetir a sua infância, nem as frases que você ouviu, nem os medos que você herdou. Prosperidade tem uma raiz silenciosa, regulação emocional. Quando você aprende a regular a ansiedade, você para de buscar alívio no consumo. Quando você aprende a tolerar desconforto, você sustenta a constância. Quando você aprende a encarar números sem pânico, você planeja. Quando você planeja, você respira. Quando você respira, você decide melhor. E quando você decide melhor, o dinheiro deixa de escorrer e começa a ficar onde precisa ficar. Isso é o ciclo da maturidade financeira. E eu quero amarrar tudo com uma frase que eu gostaria que você lembrasse toda vez que bater vontade de desistir. Dinheiro não é só o que entra. É o que você consegue sustentar sem se destruir. Tem gente que até ganha mais, mas não aguenta. Porque cada real a mais ativa culpa, medo, sensação de perigo, e a pessoa sabota. Então não é sobre atrair. É sobre permitir e sustentar. Agora, deixa eu te dar o desafio final, do jeito mais simples possível. Hoje, ainda hoje, você vai fazer 3 coisas. A primeira, você vai olhar para a entrada da sua casa e tirar uma coisa que representa bloqueio. Pode ser bagunça, pode ser algo quebrado, pode ser acúmulo, pode ser um objeto que você olha e sente peso. Você vai tirar. E quando você tirar, você vai perceber que não é só físico. É psicológico. A segunda, você vai escolher uma planta ou uma árvore que caiba na sua realidade. Não inventa desculpa. Se tiver quintal, ótimo. Se tiver sacada, vaso. Se não tiver nada, uma planta pequena, um tempero, um manjericão num potinho. O objetivo é você ter um símbolo vivo de constância. E quando você plantar ou colocar essa planta na entrada, você vai fazer uma declaração simples: eu escolho construir prosperidade com paz. Só isso. A terceira, por 30 dias, você vai anotar seus gastos. Não para se punir, para se conhecer. Porque a maior mentira financeira é eu não sei para onde vai. Você sabe sim. Você só não quer olhar. E quando você olha, você para de ser refém. Você vira protagonista. E aí, depois desses 30 dias, você vai notar algo que muda tudo. Ou você tem vazamentos emocionais, ou você tem vazamentos de organização, ou você tem vazamentos de limite. E quando você identifica o vazamento, você fecha. E quando você fecha, sobra. E quando sobra, você cria reserva. E quando você cria reserva, o seu sistema nervoso desliga o alarme. E quando o alarme desliga, a sua vida muda. Agora, eu quero que você entenda uma coisa importante. Prosperidade não é só ter dinheiro. Prosperidade é ter paz com o dinheiro. É pagar contas sem tremor. É comprar sem culpa. É dizer não sem medo. É investir sem desespero. É ajudar sem se quebrar. É crescer sem se sentir uma traidora da própria história. E sim, isso começa dentro. Se você topa esse desafio, eu quero que você escreva nos comentários: eu plantei. Mesmo que ainda vá plantar, escreve eu plantei como compromisso público. E escreve também qual planta você escolheu, porque eu vou ler e eu vou responder algumas pessoas para reforçar esse pacto. E se você conhece alguém que vive no ciclo de reclamar, gastar, se culpar e repetir, compartilha esse vídeo. Às vezes a pessoa não precisa de mais motivação, precisa de uma virada de consciência. E antes de ir, confere se você está inscrita de verdade, ativa o sininho e deixa o like, porque tem muita gente que assiste, se emociona, concorda e some. E aí perde os próximos vídeos que poderiam ser exatamente a continuidade que ela precisa para não desistir no meio do processo.